Fala galera, tudo bem? Bom, se você já segue o blog, beleza, agradeço, compartilha com os amigos se você acha o conteúdo interessante. Se você nos segue lá no Instagram, ótimo, agradeço. Se não, passa a seguir para que você fique sempre atualizado, tá ok? O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar dos cuidados com o celular, isso mesmo, sabe por quê? A China tem 953 milhões de celulares em operação. A Índia aparece em segundo lugar com 492 milhões. Estados Unidos em terceiro lugar com 285 milhões de aparelhos ativos. E a Indonésia aparece em quarto lugar com 356 milhões de celulares ativos no país. E o nosso Brasil? Nosso Brasil é o quinto no mundo em número absoluto de celulares. São cerca de 121 celulares para cada 100 habitantes. Ou seja, nós temos 272 milhões, como já falamos, de aparelhos ativos, dados aí da Anatel em fevereiro de 2025, que supera o número de habitantes. Por isso que a gente vê tanta ocorrência envolvendo o celular. Depois que eles vieram para essa tecnologia dos smartphones, a nossa vida está dentro desse aparelho. Ou seja, são as nossas memórias com os nossos vídeos de viagens, de momentos, são as nossas fotos, são os nossos bancos, é o nosso trabalho. Você trabalha, muita gente trabalha com o celular. Você não precisa mais de um computador para que você possa fazer as suas coisas. Claro que tem muita funcionalidade que o smartphone não te traz, mas a grande maioria das pessoas tem um smartphone e utiliza ele, obviamente, em todos os momentos. Aí eu vou ter que deixar de andar com o meu celular? Jamais. Você já viu falar várias vezes em palestra, em conversas? Jamais. O aparelho é teu, você investiu nele, ali tem tua vida. Agora você precisa entender as ameaças que estão em torno do aparelho em si. É para isso que a gente hoje preparou esse material aqui para vocês, tá bom? Bom, dá uma olhadinha aqui, né? A gente tem aqui o Anuário da Violência, nos trouxe que houve uma redução em 2024 no número de roubo e furto de celular. Mas mesmo assim são números altos, são números que nos preocupam. Então a gente deu uma olhadinha aqui, aonde que mais acontece roubo e furto de celular em termos de faixa horária no país. E é natural que sejam no período da manhã e seja no período da tarde, entre 6 e 8 da manhã e 19 e 20 horas. Por quê? É o horário de pico, né? As pessoas estão voltando do trabalho, estão indo para o trabalho, estão indo para a escola, então você realmente tem um fluxo maior de pessoas nesse momento, e aí nesses horários, obviamente, e é claro que você vai ter ali uma propensão maior de roubo e furto do celular. Então, não que não aconteça em outros horários do dia, obviamente, mas esse hotspot, nessas manchas quentes, ela serve muito mais para que as autoridades policiais possam direcionar melhor as suas atividades, né? Um reforço do policiamento entre 6 e 8, entre 19 e 20 horas, com ponto de estacionamento, vai depender muito da região e do gestor local, tá ok? Bom, e por que o celular? Qual é o caminho do celular depois que ele é roubado, depois que ele é furtado, né? Então ele vai ser revendido. Como qualquer produto de ilícito, ele tem uma característica no mercado criminoso da sua venda. Então ele é vendido inteiro, após ter o e-mail restrito, nós vamos falar um pouquinho mais ali sobre e-mail, para que o bloqueio da Anatel seja burlado. Então ele pode voltar ao mercado nacional ou ser enviado para outros países como os africanos, onde o bloqueio não funciona. Então, muito cuidado, né? Quando for adquirir um aparelho celular. Infelizmente a pena de receptação no nosso país ela é uma pena pequena, poucas pessoas são condenadas por receptação, isso acaba incentivando o mercado aí de roubo e furto do aparelho. Bom, o aparelho também ele pode ser desmanchado, né? Porque aí ele vai ser desmontado e vai ser vendido as peças. Então, cuidado também, né? Quando for fazer um reparo ali do seu celular.
Então, exija a nota fiscal, exija a procedência de onde você está trocando a tela. Seria tão importante, né, que os nossos políticos se mobilizassem e que criassem regras mesmo, porque não basta só ter a lojinha lá funcionando, o quiosque, em cada esquina você tem uma loja aí que conserta aparelho, que te vende acessório, mas que elas fossem credenciadas aí, tanto pela Anatel e pelas operadoras do celular de um modo geral, pelos fabricantes, né? O uso dos dados, né? Então também o celular ele serve para isso, para dar os golpes financeiros, porque a pessoa vai ter acesso a aplicativos bancários e de pagamentos para fazer empréstimo, transferência via Pix e outras transações fraudulentas. Eu vou preparar uma aula aqui só sobre Pix, né? Só sobre golpe hoje digital. Mais para frente a gente faz alguma coisa sobre esse sentido. Acesso a informações pessoais, lembra quando eu disse lá atrás? Ou seja, com o seu celular a pessoa consegue extrair dados de documento, fotografia ou outros dados para realizar golpes maiores. E a manipulação de contas, uso de códigos de segurança enviados por SMS, por isso que é muito cuidado que você não abra aí links que você receba, para redefinir senha de outras contas e aplicativos, como e-mail e redes sociais. Então, fique esperto com isso aí, tá ok? Bom, roubo e furto de celular, então é uma ameaça urbana, já que a violência é um fenômeno urbano, o roubo e furto de celular, como vimos, até pelo número agregado que tem atrelado ao celular, ele passa a ser uma ameaça urbana. Se é uma ameaça urbana, você precisa se prevenir. Lembrando que nunca foi simples identificar quem é o criminoso em meio à multidão, mas se estamos falando de roubo e furto de celular, nós estamos falando de crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio, nós precisamos da teoria das oportunidades ou o triângulo do crime. Nós precisamos de um alvo desejável e vulnerável, que somos nós, o cidadão, e nós precisamos de um ambiente favorável para que esse agente disposto e capaz de agir, ele possa fechar o triângulo. E aí a gente tem aqui inúmeras possibilidades. Dá uma olhada aí nessas cenas que eu separei para vocês. Isso somos nós, ou seja, é o nosso cotidiano. Você está no seu dia a dia, o smartphone está na sua mão, então a gente é um alvo desejável. Portanto, a gente atua também e anda em ambientes que sejam favoráveis. Agora, eu preciso é tomar cuidado. Não dá para ser, obviamente, 100% seguro, não dá para você não usar o celular em público, mas você precisa ter o uso consciente do aparelho. Por quê? Nada é 100% garantido. Quando o assunto é segurança, a gente tem que pensar que 90% é prevenção, 10% é sorte e 10% reação. Então, obviamente, vamos investir na prevenção. Ninguém quer contar com a sorte e muito menos reagir. A gente vê cenas aí terríveis, né? Que depois que você para, você fala, pô, por que eu fui fazer isso? Então, outro dia a gente viu aí, claro que não foi, obviamente, o roubo e o furto de um celular, ali estava uma outra situação, mas a gente viu uma moça indo reagir a um assalto e tomou um tiro na cabeça e acabou falecendo na frente do pai e do namorado. Olha que tragédia. Então, assim, não vale a pena, tá ok? Bom, até porque numa emergência não sobrevivem os mais fortes. Então, assim, os mais fortes não vão sobreviver, não viram manchete de jornal a não ser negativa. Quem sobrevive são os mais bem preparados. Então a gente tem que estar preparado para as adversidades. E como que a gente se prepara? A primeira coisa é o seguinte: não ache que não vai ocorrer com você, ou permita que ocorra. Isso está errado. Agir certo, agir preventivamente, é evitar que ocorra a abordagem. Tá ok? Lembra? Ela representa 90%, sorte 10% e reação 10%. Bom, já disse a você, o celular é o nosso bem. Ali dentro tem as nossas memórias, tem os nossos bancos, tem a nossa vida, vamos assim resumir. Então eu preciso ter fazer o uso consciente do celular. E aí, se você está num ambiente com muitas pessoas desconhecidas, talvez não seja este um bom lugar para mexer no aparelho ou atender ligações. Procure um lugar seguro.
Fique atento às pessoas à sua volta. Quem anda distraído pela rua, falando ao celular, torna-se alvo preferido dos ladrões. E é muito comum. Você tem necessidade mesmo de andar com o celular na mão quando você está em deslocamento na rua? Será que não daria para colocar no bolso da frente? Nós vamos falar isso já já. Será que não dá para colocar isso dentro da bolsa? Será que não dá para colocar? A gente vê muitas pessoas colocam ali na cintura, por dentro da blusa. Será que é o momento adequado de separar isso? Será que você tem que mexer mesmo? Você não pode parar num estabelecimento comercial, por exemplo, para fazer o uso para mexer no celular? Por quê? Andar com o aparelho do celular no bolso de trás? Nem pensar. As calças têm um bolso menor, o celular um pouco maior, as capas são chamativas, então tomar muito cuidado com isso. Isso é uso consciente, ninguém está deixando de usar o celular, mas vamos usá-lo de forma consciente. Por quê? É importante agora, poxa vida, eu adotei tudo isso, mas nada é 100% seguro, a prevenção falhou. O que eu devo fazer quando a prevenção falhar? Aí, gente, fique calmo, peça calma ao criminoso, faça ele se sentir no controle da situação. Eu sei que a situação é péssima, ele está te subjugando, mas ele está no controle. Não transmita raiva ou sentimento de vingança. Depois você desabafa, mas não é o momento de você fazer aquilo. Sabe por quê? Nunca resista. Lembra? Só 10% de pessoas têm chance de reagir a um assalto. Entregue os objetos que forem pedidos. Contra uma arma de fogo não existe força física suficiente. Então, gente, por mais que a situação seja ruim, e ela é ruim, ela vai ser constrangedora, ela é traumatizante, vai te gerar posteriormente uma série de problemas, a gente sabe disso, mas não vale a pena resistir, não vale a pena reagir. E aí, dentro dessa área, né, que a gente fala dos 90% da prevenção, anota o e-mail do celular. Ele é uma espécie de RG do aparelho. Ele é único, cada aparelho existente no mundo tem o seu próprio código. Ele serve para bloquear. Já vimos que se a quadrilha que roubou o teu celular for para mandar para o exterior, não tem o que fazer. Mas aqui dentro vai servir para a Anatel poder rastrear o teu celular. A Polícia Militar fez recentemente uma parceria com a Google, então dá para você, com o e-mail, a polícia consegue também te auxiliar naquele primeiro momento. E para obter o número do e-mail, e você obtenha e coloque ele no lugar, né, guardado, né, deixa no trabalho, deixa em casa e assim por diante. Você tem que digitar estrela, jogo da velha 06, jogo da velha, estrela, jogo da velha 06, jogo da velha. Aí você vai ter o código. É importante que você guarde, porque este código vai te servir para quando você tiver o seu celular roubado, furtado, ou extraviado, né? Às vezes você perdeu. Quando você registrar a ocorrência, você dá o número do e-mail, o celular bloqueia. E aí as empresas conseguem fazer aí o rastreio. Tem um programa bem bacana aí do governo federal, que é o programa Celular Seguro. Tem esse símbolo aí que a gente está vendo aqui do lado da tela, né? Ele torna os dispositivos inutilizáveis depois do registro de ocorrência de roubo, furto ou perda. Como fazer isso, né? Você tem que baixar o aplicativo, programa Celular Seguro, lá na loja, seja Google Play, se o teu aparelho for Android, ou da App Store se for iOS. Você tem que fazer o login com a conta GovBR e aí é possível cadastrar quantos aparelhos você quiser. Então cadastra toda a família, faz a família baixar, cada um baixa o seu aplicativo e cadastram aí os celulares correspondentes, desde que todos eles, obviamente, estejam no CPF da pessoa. Será solicitado um cadastro de celulares de pessoas de confiança. Então, você deixou o teu marido, deixou tua esposa, deixou o teu pai, deixou tua mãe, no caso de filho, sei lá. Então você cadastra a pessoa de confiança. Caso o seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio. Então você vai ligar para a pessoa, obviamente que você não está com o seu aparelho, e aí essa pessoa vai entrar no aplicativo e vai bloquear o teu aparelho. Isso é bem bacana, tá bom? E aí é importante registrar a ocorrência. Dá para registrar a ocorrência pelo próprio app. Então lá pelo próprio aplicativo você consegue registrar a ocorrência. E como é que você faz? Você acessa os telefones de confiança, encontra o celular perdido na lista, clique em alerta.
Depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável. Importante, o registro da ocorrência não substitui a comunicação às autoridades policiais. Então, você registrou a ocorrência no app, mas depois registre também um boletim de ocorrência na Polícia Civil, tá ok? Bom, e aí, gente, valorizar a vida, né? Atue na prevenção, adquira uma postura segura, né? Releve provocações do trânsito em bares ou boates. Isso é sinal de inteligência e não de covardia. Durante um assalto, lembre-se, entregue os objetos de valor. Não há nada mais valioso que a vida. Evite toda e qualquer situação que possa lhe expor a riscos. Tá bom? Se você gostou, eu agradeço. Compartilha, segue lá os nossos canais. Vai ser bem bacana a gente poder estar discutindo com você aí outras questões que dizem respeito à segurança. Valeu, obrigado.